os meus cumprimentos a todos os que acompanham o nosso curso Entre a Sala de Aula e a Fé. Nele, nós tratamos do conflito e das oportunidades que surgem para os estudantes e professores, bem como para os líderes em igrejas, para os pais, no exame que se coloca, sobretudo para estudantes, entre as teorias científicas ou humanísticas e o cristianismo. Então, nós abordamos nas duas primeiras aulas uma série de questões envolvendo metodologias, pressupostos da ciência e do cristianismo, e explicávamos que metodologia é o caminho pelo qual se tenta construir, e explicávamos que pressupostos são ideias que prescindem de demonstração e que antecedem toda forma de conhecimento e de raciocínio, inclusive o grande pressuposto, que é a cosmogonia, ou a visão do cosmos. Lembrando que cosmogonia é diferente de cosmologia. Ambas levam a uma cosmovisão, mas a cosmologia é científica, a cosmogonia é baseada na fé. Então, tínhamos posto nas nossas duas primeiras aulas um conjunto de informações sobre o que seja um ordenamento cognitivo, que é o modo como a gente dá uma ordem aos nossos conhecimentos, e os métodos para isso, a influência da cosmovisão para isso. Tratávamos da verdade, as diversas concepções de verdade, verdade objetiva, verdade lógica, verdade ontológica, verdade moral. Tratávamos também do que seja um conhecimento válido, que não se propõe a ser verdade, se propõe a ser válido. E o que seria ser válido? Válido é o conhecimento que resolve problemas práticos no campo da técnica ou da tecnologia, e resolve problemas teóricos no campo da ciência pura, para distinguir da ciência aplicada, no campo da filosofia e no campo da teologia. Então, tínhamos feito todas essas considerações e tínhamos tratado o problema das relações entre o cristianismo e a ciência e o conhecimento humanístico. Tínhamos destacado as diferentes formas de conhecimento que são nomeadas como ciência. Porque tem a ciência da natureza e tem as ciências que são chamadas de sociais, de humanas, da cultura, então, ou simplesmente humanas. Então, tínhamos feito distinção entre estas coisas, lembrando que existe uma concepção monista, que entende que só tem um método para qualquer tipo de ciência, e uma concepção dualista, que entende que as ciências da natureza têm que ser muito mais voltado para a verificação empírica, embora deva ter também uma base racional. E as ciências humanas ou sociais, que não têm propriamente uma forma de controle empírico, porque ninguém repete a experiência da Revolução Francesa, nem repete a experiência da hiperinflação brasileira dos anos 80, do século XX. Então, as ciências sociais ou humanas não têm o rigor da ciência da natureza, porque não podem repetir experiências para analisá-las melhor e verificar, de fato, quais são as variáveis que são mais atuantes. Então, tínhamos feito todas essas distinções. Mas nós sabemos que, muitas vezes, quem aula uma hora sobre essas questões faz uma pergunta que, certa vez, alguém fez, possivelmente como contestação. Alguém, certa vez, perguntou, muito bem, mas feitas todas essas considerações, o que é que isso tem a ver com... A pergunta foi irreverente. O que é que isso tem a ver com o borbulho no meu feijão? De fato, a pessoa fazia uma pergunta que, com a intenção de criar alguma dificuldade ou de colaborar, não vou entrar no mérito, mas foi uma pergunta muito importante, que não pode ser esquecida. Que, na verdade, a pessoa queria saber qual era a aplicabilidade daqueles conhecimentos, daquelas informações, ou qual era o sentido útil daquilo. Bom, mas aí surge já uma outra pergunta. O nosso pensamento deve ser utilitário ou utilitarista? Não. Nós não nos propomos aqui para fazer um estudo de natureza utilitária ou utilitarista. Mas nós não podemos fugir à pergunta sobre a aplicabilidade. Não só a aplicabilidade prática, como também a aplicabilidade teórica. E por isso havíamos proposto, nas duas aulas anteriores, alguns pontos para reflexão. Apresentamos, ou fizemos a exposição de algumas informações acerca de ciência e de cristianismo, e já prevendo um interesse sobre a aplicabilidade daquilo, nós deixávamos algumas questões. Né? E nós, hoje, estamos nos dispondo a tratar sobre elas. Então, a live de hoje não é uma nova aula sobre uma nova unidade do programa que apresentamos. É uma revisão da primeira unidade, das duas primeiras aulas, do ponto de vista da aplicabilidade das informações contidas
nas duas primeiras aulas, ou, melhor dizendo, na primeira unidade do programa. Então, tínhamos visto os pontos que já mencionamos e nos propomos a dar uma resposta, lembrando que uma questão que permeia sempre a relação entre ciência e o cristianismo é a questão sobre um possível conflito. E aí há quem diga que é inteiramente conflitante, né? Principalmente as pessoas que procuram negar o cristianismo ou o teísmo de um modo geral, acham que a ciência é inteiramente conflitante com o cristianismo e que o cristianismo e o teísmo em geral é apenas um pensamento que se coloca nas lacunas da ciência. Mas a ciência vai respondendo, vai preenchendo essas lacunas e o cristianismo vai recuando. Outra concepção é a de que, e ainda há um pensamento de que, não, a ciência, agora indo para um lado teísta e cristão, não, a ciência comprova, confirma, apoia o cristianismo. Ou ainda uma outra visão que diz, bom, a ciência complementa algumas coisas do cristianismo. Nós vamos nos debruçar sobre isso hoje. Mas vamos ressaltar as distinções, porque para a gente pensar num conflito, a gente deve lembrar, voltando a lembrar que conveniente e oportuno está sempre explicitando o sentido que estamos dando às palavras. Então, se estamos tentando raciocinar sobre conflito entre ciência e cristianismo, devemos primeiro pensar o que estamos chamando de conflito. E conflito, no sentido que estamos usando aqui, eu estou usando de empréstimo uma concepção lá da teoria geral do direito, que diz que conflito ocorre quando há uma pretensão resistível. Se há um choque entre dois automóveis num cruzamento, o motorista de um dos carros quer receber uma indenização e o outro não quer pagar e também acha que ele é que deve receber a indenização. Então, aí nós temos uma ou duas pretensões resistíveis, porque nenhum dos dois quer pagar a indenização para o outro. E conflito é isso, que é uma solução de conflito. A solução de conflito pode se dar quando uma das partes aceita a pretensão da outra. E lá no direito processual chamam de sucumbência. Um lado sucumbe voluntariamente ou não, porque acha que o outro realmente tem razão, ou por alguma outra conveniência, resolve aceitar inteiramente o argumento do outro. Ou quando há uma transação, cada parte faz uma pequena concessão, ou uma grande concessão, e chegam a um acordo. Ou quando há uma renúncia recíproca, os dois lados abrem mão das suas pretensões. Ou quando uma terceira parte intervém, geralmente, nesses casos, é o Estado, intervém e dá razão a um lado ou outro, ou a nenhum dos dois. Então, no caso desse conflito, ou desse suposto conflito, qual é a pretensão resistida? A pretensão é resistida por parte de quem não aceita que haja um conflito entre ciência e cristianismo. Ou de quem não aceita que ciência e cristianismo não podem conflitar, pelas razões que vamos ver nessa reflexão de hoje. Né? Muito bem. Então, quando dizemos que não pode haver esse conflito, o que é que estamos querendo dizer? Primeiro, que para haver conflito, é preciso que haja uma área em que as partes concorrem. É preciso que haja uma competição por alguma coisa. O exemplo que dávamos há pouco de conflito sobre a indenização por um abalroamento ocorre porque tem uma área em que as partes estão competindo, estão disputando um valor de um prejuízo causado. Estão disputando a responsabilidade, a atribuição da responsabilidade a quem deu causa ao prejuízo. Bom, e qual é o conflito aqui? Bem, em primeiro lugar, qual é o campo do conflito? Então, é preciso lembrar o que é uma coisa e o que é outra. O que é religião e o que é ciência. Por isso é que fizemos todas aquelas considerações nas duas primeiras aulas. Se sabemos o que é religião e o que é ciência, sabemos qual é o objeto de cada uma trata. Sabemos qual é o método que cada uma usa para construir o seu conhecimento. E sabemos qual é a finalidade de cada um. Então, o objeto, lembrando que o objeto que nós chamamos aqui não é uma cadeira, algum substantivo. Né? Estamos chamando de objeto aqui a coisa de que o estudo trata. A coisa de que trata a ciência e a coisa de que trata o cristianismo. Esse é o objeto cognoscível, ou seja, o objeto do qual nós podemos desenvolver algum conhecimento. Muito bem. Então, qual é o objeto da ciência? E aí, lá, nós tínhamos dito, nas duas primeiras aulas, que a ciência trata das relações entre coisas, não trata do que a coisa é. Tínhamos dito que a gravidade trata da relação de atração entre duas massas. Lá na primeira lei de Newton, diz que a matéria é matéria na razão direta das suas quantidades e na razão inversa da distância ao quadrado. Mas ele não disse o que era a gravidade. Quando Galileu foi levado a um processo pela Inquisição, uma das acusações
fez contra ele é que, quando ele falava de gravidade, ele estava falando de uma magia, porque ele não dizia, estava escondendo o que era essa gravidade. Ele respondeu o que não sabia e não queria saber. Ele tratava do que era. Ele dizia como a gravidade se comporta. Ela se comporta como uma atração entre duas massas. Ora, quem trata do que a coisa é, trata da essência da coisa. É um estudo que cabe à ontologia do ser, que é a metafísica. E ele estava dizendo, eu não trato de metafísica. Metafísica é problema de vocês. E vocês quem? Os inquisitores que se diziam cristãos. Ou se consideravam cristãos. E ele tratava do fenômeno. Agora vamos lembrar, sempre dizendo qual é o sentido que estamos usando das palavras. Né? Fenômeno, na linguagem coloquial, ou na linguagem popular, digamos assim, é uma barra subir um poste. As pessoas dizem, fenômeno. Fenômeno é quando uma barra sobe no poste. Não é isso que estamos dizendo aqui. Aqui, quando falamos em fenômeno, na filosofia da ciência, na teoria do conhecimento, fenômeno é uma realidade observável direta ou indiretamente. Então, se uma maçã cai na cabeça do Newton, esse é um fenômeno observável. E explicar ou compreender esse fenômeno é um estudo do campo da física e, portanto, do campo da ciência. Por quê? Porque trata da relação entre objetos. Trata de uma maçã que cai atraída pela gravidade e cai na direção da Terra, do centro da Terra. Não estou aqui dizendo que a história da maçã na cabeça do Newton é realidade, não. Tem uma discussão sobre isso, seria uma lenda. Mas serve muito bem para nós compreendermos o fenômeno, né? que é uma relação entre objetos. Isso no campo das ciências da natureza. No campo das chamadas ciências humanas também. No direito, por exemplo, um jurista argentino, Carlos Cossio, ele tentando definir o direito, ele disse que o direito é um ego interagindo com a sociedade, ou interagindo com o outro. Por quê? Porque o direito não trata do suicídio. Porque a tentativa de suicídio não é uma tentativa de homicídio, porque o homicídio é do outro. Se a música que fala da brincadeira é José, o rei da confusão é João, e um termina matando o outro. Né? Então, ali é o José que mata o João, ou o João que mata o José, não estou lembrado. Então é crime por isso, porque alguém agindo sobre outrem. Agora, se o João ou o José tentassem o suicídio e sobrevivessem, não era tentativa de homicídio, porque era a relação dele com ele. O sexta-feira da história do livro do marinheiro que naufragou e passou 20 muitos anos numa ilha sozinho, não tinha direito para o sexta-feira, porque ele estava sozinho na ilha. Então, tanto as ciências humanas, ou sociais, ou da cultura, como as ciências da natureza, física, química, biologia, elas tratam das relações entre coisas. Aí, não, o cristianismo não trata das relações entre coisas. O único estudo relacional do cristianismo é entre Deus e a realidade que ele criou. Tanto as criaturas, a imagem e semelhança dele, o homem, como a natureza física. Então, os objetos são diferentes. Porque aquelas relações que nós dizíamos que são estudadas pelas ciências são relações do campo do mundo natural. Ou natureza física ou natureza social. Natureza histórica. Natureza aqui no sentido do que a coisa da realidade a que a coisa pertence. Agora, e as relações do cristianismo, estudadas no cristianismo? São relações do mundo sobrenatural, porque são relações com o Criador. E o Criador não é do mundo natural. O Criador é sobrenatural. A diferença que já impõe uma grande barreira ao conflito. Objetos diferentes. Alguém desenvolve ou apresenta uma tese sobre arte culinária e alguém apresenta uma outra tese sobre uma técnica de futebol. Nós temos dois estudos que têm objetos diferentes. Um estuda a dinâmica do futebol. Como é a melhor tática. Tem uma história de 4-3-3, 3-4-3, eu não sei como é essa história do futebol, mas tem, são 4 na defesa, né? São 11, então sobrariam 7, 4 no meio do campo, 8, 3, 2 na frente, que tem o 11º seria o goleiro. Né? Ou seria 4-3-4. Bom, isso não tem como conflitar com uma tese sobre arte culinária. Como é que se faz um camarão à baiana mais saboroso? Porque são dois campos distintos. Então, na ciência você trata do natural, no cristianismo você trata do sobrenatural. Mas trata do natural também, porque trata das relações horizontais entre os homens. E aí trata do furto, trata do assassinato, trata do falso testemunho, trata de uma série de coisas que são da realidade do mundo natural. Não da natureza física, mas daquela realidade própria das ciências humanas, ou históricas, ou sociais. Sim, mas a parte concernente às relações horizontais, elas têm um papel, sobretudo, no momento em que Israel era uma teocracia. Então, a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, nós temos repetido, é uma das chamadas religiões do livro, ao lado do Islã, ao lado do budismo, ao lado do hinduísmo, que tem livros
sagrados. Então, essa parte do livro sagrado dos cristãos, que também faz parte do livro sagrado dos judeus, porque a parte das relações horizontais dos governos teocráticos do mundo secular também é da Bíblia hebraica, né, da escritura hebraica, essa parte não é da essência do Novo Testamento, do cristianismo. O Cristo não se opôs às normas dos governos, dos poderes seculares. Ele dá a César o que ele serve. Então, ele só não tratou disso. Outra coisa o que é dito pelo cristianismo e pela ciência é decorrente de determinadas interpretações literalistas dos dois lados. Quando, em nome da ciência, alguém ataca o cristianismo porque Salomão não fala no que está abaixo do sol, ou porque alguma coisa da Bíblia fala nos quatro cantos da terra, ou porque algumas outras coisas da Bíblia literalmente não se harmonizam com o que a ciência diz da realidade. Então eles dizem, é um conflito. Mas é claro que falar que o sol se levanta, ainda hoje, em linguagem coloquial, a gente diz. Eu acordei tão tarde que o sol já estava alto. Mas quem diz isso não está querendo ressuscitar o geocentrismo. Mesmo uma pessoa simples, quando diz isso, não está dizendo que o sol gira em torno da Terra. Está falando de uma observação empírica que não tem nenhuma pretensão científica e que expressa na linguagem tradicional. É um conflito mais artificial, né? Ou por uma interpretação ingênua, ou por outro motivo, não diz da realidade dos conteúdos do cristianismo da ciência. Tem um campo onde isso aparece com muita força, que é uma discussão muito frequente entre criacionistas e evolucionistas. Claro, o evolucionismo precisaria ser mais debatido, porque a ciência é isso mesmo. A ciência não é um manso lago azul. Tem um poeta do século XIX que diz que a vida é um manso lago azul, às vezes mar fremente. A ciência, em alguns momentos, ela pode ser um manso lago azul. A geometria euclidiana não dá lugar a muito debate, não, é aquilo mesmo. Né? Muita coisa da matemática não dá lugar a muito debate, não, é aquilo mesmo. Mas matemática não tem objeto material. Matemática tem como objeto números abstratos. Matemática, quando aplicada, envolve peso, medir a extensão, medir a velocidade, e aí essas coisas têm erro de registro, tem erro de notação. Né? Então, quando se trata de conhecimento de objeto, que tem por objeto coisas concretas, concreto aqui no sentido gramatical da palavra, né? Concreto aqui não é só o que a gente pega, ou cheira, né? Concreto aqui é o que tem existência própria, mesmo que a gente não possa pegar. Né? Então, nesse sentido, uma lei do direito secular, uma lei imposta pelo Estado, votada pelo Congresso, assinada pelo presidente, publicada no Diário Oficial da União, ela é uma abstração, mas ela é uma realidade concreta. Uma realidade concreta que se aplica a muitos fatos, ou a algum tipo de fato que ela descreve. Quando a ciência trata de abstrações, como é o caso da matemática, ela tem uma chance muito maior de ser um manso lado azul, de não ter lugar para discussão. Só nos limites, a fronteira do conhecimento, você tem muito debate em qualquer ciência. A física é muito pacífica, do conhecimento estabelecido. As leis do Newton discutidas, a não ser quando se vai para outro campo, que ele não tratou, lá das partículas subatômicas e tal, que aí tem a tal da física quântica, é outra coisa. Né? Mas no campo, digamos assim, macroscópico, a física do Newton ainda é usada na engenharia aeronáutica, na engenharia naval, nos programas espaciais. É aquilo mesmo, ninguém discute. Então, é um manso lá no azul. Mas ela precisa ser revista. Não no caso dos exemplos que eu citei, a geometria euclidiana, e olha que muita gente, muita corrente da filosofia da ciência acha que matemática não é ciência porque não tem objeto material. Né? A corrente do racionalismo pós-crítico e do racionalismo crítico dizem que para ser ciência tem que ter objeto material. O objeto da matemática é abstrato. E aí é mais fácil ser o manso lago azul. Fácil não, né? Desafiador, mas não é tão polêmico. O fato de ser desafiador não significa que seja polêmico. Agora, quando se trata de objeto material, objeto da ciência ser alguma coisa material, aí tem aqueles campos em que, geralmente também tratando de coisas macroscópicas, em que a ciência já se tornou um manso lago azul, que acabei de citar, a física newtoniana, o eletromagnetismo do Maxwell, o Arleis Ponderai, na área química. Os meninos do curso fundamental ainda estudam Lavoisier. Muito bem. Mas a biologia tem outra dinâmica, porque a biologia é mais complexa do que a física. Embora a grande complexidade da biologia seja a biologia molecular. E aí ela se abraça muito com a química. Mas aí é que está o problema do evolucionismo. Né? É que foi uma coisa muito bem elaborada, muito sólida,
até aparecer o microscópio eletrônico e a ultramicroscopia, que destapou o caldeirão da biologia molecular, que é de uma complexidade extraordinária, e aí deu lugar a muitos questionamentos do evolucionismo. E aí tem, por exemplo, um professor de bioquímica da Universidade da Pensilvânia, Michael Behe, que tem um livro, A Caixa Preta de Darwin, que apresenta uma tese que ele chama de complexidade irredutível, mostrando que certas coisas da biologia são tão complexas que não tem como funcionar de uma maneira mais simples. Se não tem como funcionar de uma maneira mais simples, como é que haveria uma etapa evolutiva anterior mais simples? Mas eu acho que não cabe aos cristãos enveredar pelo caminho dessa discussão, porque essa é uma discussão científica que deveria existir. Algum ou outro cientista, como Michael Behe, que expõe essas questões, é logo isolado, porque tem uma censura nesse campo, porque o debate científico passou a ser outra coisa. Então, deixemos isso para a briga lá entre os biólogos e os bioquímicos. Tem também uma discussão no campo da física. Alguns físicos dizem, olha, a segunda lei da termodinâmica diz que a tendência do universo e da matéria é para a entropia. O evolucionismo é o contrário da entropia, é uma ordem e uma organização crescente. Também essa mesma segunda lei diz que a tendência que leva à entropia é a tendência para um nível mais simples de organização, ou para a desorganização. E o evolucionismo é uma sequência crescente de organização. Também é uma questão de tendência geral do universo é decair para um nível de menor energia. E a evolução é criar formas de organização molecular e biológica cada vez mais complexas e num nível maior de energia. Mas você pode e deve entrar nesse debate se você estiver preparado cientificamente para isso. Eu não acho prudente enveredar pelo caminho do humor. Tem pessoas que fazem humor, um grande dramaturgo, e certa vez foi dar uma palestra com um pregador de roupa. Você quando bota a roupa no varal, bota um pregador, são 2 pedaços de madeira e um arame, né? E disse que não ia citar, ele foi combater o evolucionismo, disse que não ia citar a Divina Comédia, a obra, não me lembro se ele citou o grande compositor Tchaikovsky, porque não queria humilhar os macacos, ia citar só o pregador de roupa. Né? O macaco levaria 500 mil anos e não criaria um pregador de roupa. Isso é humor. Ele, além de ser um grande dramaturgo, era também um humorista. Mas num debate sério não é isso, porque não é bem assim que a coisa se coloca. E apresentar um argumento pífio contra uma tendência que é muito respeitada nos meios acadêmicos não é proveitoso. Então, o que é preciso é estudar então, nessas áreas. Bom, mas tem também, no campo da matemática, lá umas brigas, né? Diz bem, pela vez das probabilidades para o acaso e a seleção do mais apto sair do átomo do carbono até um organismo complexo como um elefante, eu nem vou falar no homem, né? Uma baleia, 14 bilhões de anos, e a idade do universo seria muito pouco tempo. Mas o fato é que é possível, sim, questionar a ciência. Quem apresenta a ciência como inquestionável não está falando, não está proferindo um discurso científico, está usando cientificismo. O ismo aí é um desvio dos objetivos da ciência, e do que seja ciência. Então, temos as concepções de verdade. O que isso tem a ver com o murmúrio do feijão? É que quando alguém discute o que você diz não é verdade absoluta, se você sabe do que trata, do que é a absolutidade, você diz, pode sim ser verdade absoluta. O que não pode ter verdade absoluta é a ciência. Se trata de fenômenos materiais. Mas o cristianismo trata do sobrenatural. Trata do que é perene, do que é eterno. Não é perecível. Enquanto a ciência apresentou, em 110 anos, mais ou menos, 4 modelos de átomo, Dalton, Rutherford, até Niels Bohr, na Bíblia você tem um conhecimento que tem 1.500 anos, 1.600 anos, 1.600 anos antes de Cristo. Portanto, 3.600 anos do nosso tempo. E continua válido. Ah, mas não pode? Pode. Quando você estuda Platão e Aristóteles, você estuda coisas de 2.400 anos. E você continua estudando porque tem conteúdos válidos. Quando você estuda a literatura grega, no período clássico da civilização helênica, o Freud usa o complexo de Édipo, invocando o drama, a tragédia de Édipo, da literatura e do teatro grego. Isso acontece porque estamos considerando que a literatura do teatro grego é válida. Então, precisamos lembrar que também o método, se o objeto separa e cria uma barreira para o conflito, o método também. Porque as ciências têm uma briga multimilenar se a ciência é empírica ou é racionalista. Nós vamos resolver isso aqui, porque que não se resolveu em 2.400 anos, nós vamos resolver aqui em poucos minutos.
Nem de jeito nenhum. Mas existem essas duas correntes na ciência. E os empiristas tratam do que é observável direto e indiretamente. E os racionalistas tratam do que é concebível pela razão. O racionalismo clássico, o tipo do Descartes, né, do René Descartes, parte do princípio que razão é a única fonte de conhecimento. Por isso é que, para construir conhecimento, ele dizia, você primeiro precisa duvidar, formular uma pergunta e procurar uma resposta pela razão. Então, o que pareceu a ele que seria a pergunta fundamental? Seria, eu existo? Será que eu existo mesmo ou é uma ilusão? E ele responde, se eu estou pensando sobre isso, e se para pensar eu preciso existir, então se eu penso, logo existo. Então, isso é o fundamento de uma concepção racionalista, que não tem nada a ver com o racionalismo filosófico, e é outra briga com o cristianismo. Né? É um racionalismo epistemológico, que, claro, foi usado também contra o cristianismo, mas em si, o que ele está propondo é apenas isso, que o conhecimento deve ser produto da razão. Por isso eu estou adjetivando esse racionalismo como epistemológico. Agora, muitas vezes, quando a gente fala em racionalismo, alguém já pensa que estamos falando de uma crítica ao cristianismo, típica do iluminismo. Não. Como também, quando a gente fala em liberalismo, no campo econômico ou político, já tem gente no campo do evangelicalismo que pensa que nós estamos falando de teologia liberal. Não. O liberalismo teológico é outra coisa. É uma liberalidade quanto às interpretações da Bíblia. E o liberalismo político e econômico não trata disso. É outra coisa. Bom, mas vimos que temos essas concepções de verdade. E qual é a verdade que estamos falando em nome da ciência ou em nome do cristianismo? A ciência procura falar de verdade objetiva, verdade lógica. A ciência não procura falar de verdade ontológica. E nem mesmo de verdade moral, no certo sentido. Porque nós dizíamos nas nossas aulas anteriores que a verdade moral pode ser concebida como uma verdade que existe em si, como, digamos, um valor moral que existe no cosmos, como tem o direito natural. Você diz assim, não, o certo é isso, por quê? Porque isso é da natureza que seja assim, é do mundo natural que seja assim, ó, uma verdade cósmica. E os críticos dizem, eu boto um telescópio aqui, olho, e não vejo que essa verdade moral natural estaria escrita nas estrelas, numa linguagem poética. E os críticos usando também uma linguagem figurada, né? E depois eu olho com um telescópio para as estrelas e não vejo nada escrito. Mas o cristianismo fala, sim, de verdade moral, nesse sentido, como quando a Bíblia diz que o Senhor colocou no coração dos homens, escreveu no coração dos homens a verdade moral. Aí, o que é moral? Aí, é claro que a moral de que trata um conhecimento secular, eu não vou nem chamar de ciência, porque ética é uma briga dizer que ética é ciência ou moral, né? A ética ou a moral podem ser concebidas como historicamente produzidas. Então, é o que a sociedade diz, é o que a cultura estabelece. E a cultura foi construída historicamente. E ali o cristianismo chega e diz, bom, se você diz que isso é ciência, então nós temos uma briga. Porque nós dizemos que até existe essa moral, historicamente construída. Mas não é tudo. A moralidade existe pelo menos um núcleo natural, que não está escrito nas estrelas. A moral, ou o direito natural secular, agnóstico, fala de uma razão natural, uma razão cósmica. Aí nós dizemos também, não é isso que nós estamos dizendo. O cristianismo fala de uma razão divinamente estabelecida. Mas você não prova isso. Qual é a prova que você está me cobrando? É uma prova empírica. Quem trata de empiria é a ciência. Ele que trata de coisas naturais. Não me cobre prova empírica de coisas que eu não trato. Eu não trato de realidade empírica. Uma resposta simples. E do ponto de vista da crítica do racionalismo, aí sim, aí dá um bom diálogo. Porque aí você diz, bem, o que é moral? O que é certo? O que é que infringe ou contraria a moral? Ou, se você quiser usar uma expressão mais tipicamente cristã, o que é pecado? É o que contraria a obra do Criador. Simples assim. Por isso aqui, digamos, o genocídio de Jericó estava errado. Por quê? Porque colaborou com a obra do Criador, que era entregar a terra prometida para os hebreus. Simples assim. Ah, mas é uma violência. Infringe qual lei? Por quê? Quais são os requisitos para o juízo moral? Que o agente da ação haja livremente. Que o agente da ação saiba o que está fazendo. E que o agente da ação obedeça à normatividade a respeito daquela ação. Aí vamos dizer, aí deu mandou massacrar Jericó. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia. Ele era livre para dizer isso? Era. Tinha alguma lei que ele deva obedecer? Não. Quem criou uma lei para submeter o Estado de Urbano? Não, não tem. Ele faz essa pergunta a Jó. Quem me orienta? Bom, então, é preciso considerar essas coisas. Então, no que diz respeito aos conceitos de verdade, não tem muito espaço para o conflito. Nem para a verdade objetiva, nem para a verdade lógica,
nem para a verdade moral, nem para a verdade ontológica. Essa é onde a ciência está mais longe, porque a ciência, quem trata da ontologia do ser é a metafísica. E a ciência não trata de metafísica. Até o Popper, Karl Raimund Popper, que é um grande nome do racionalismo crítico do século XX, ele até, que é ateu, ele até diz, tem uma pontinha da ciência que tem lugar para metafísica. E quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você escolhe um objeto. E no seu projeto você justifica a escolha do objeto. Eu vou estudar isso aqui pelo relevante valor social, ou pelo relevante valor econômico. Ou nas ciências humanas, você pode até invocar um relevante valor moral. Uma pesquisa do campo do direito pode falar em relevante valor moral. Pronto. E aí acaba a metafísica. Aí começa o aspecto empírico, onde entra a empiria e entra a razão. Então, nesses campos também não tem espaço para conflito. Né? E também com relação à opinião. E se isso nos leva a dizer que, então, o cristianismo, não sendo ciência, porque não tem objeto material, nem os métodos estritamente científicos, então ele é apenas uma opinião. Sim e não. Sim, se você chamar fé de opinião. E aí, lá no livro de Hebreus, tem um conceito de fé, né? Eu anotei aqui, para não... Hebreus 11:1, que diz: o firme fundamento das coisas que se esperam. É o que se espera, não é o que foi empiricamente constatado, expectativa, né? Das coisas que se esperam. E continua dizendo, é a prova das coisas que se não veem. Ora, prova aqui não é no sentido empírico. Não é como a lenda do Galileu soltar uma bola grande, uma pequena da Torre de Pisa. Que nunca aconteceu mesmo. Tem muito livro de ciência e do fundamental dizendo isso. Mas, de qualquer maneira, o que eles querem dizer com isso está certo, né? Que uma bola maior não cai mais rápido do que uma menor. Mas é uma observação empírica. E a fé não é baseada nisso. Mas é, porque você observa milagres. Porque a Bíblia relata prodígios extraordinários. A passagem do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó, é morto ressuscitando, é cego de nascença enxergando. Mas, primeiro, não é um fenômeno ordinário. Ordinário aqui no sentido de frequente, comum. Ordinário aqui não quer dizer de má qualidade, né? Mas não é ordinário. Ou seja, não é comum. Abriu o Mar Vermelho. Abrir um mar só foi uma vez. Mas passou o Rio Jordão também só foi uma vez. Mas derrubou as muralhas de Jericó. Quantas vezes derrubou muralhas só gritando? Dando volta redonda no grito? Eu saiba só essa vez. Mas tem cura ainda hoje. Bom, aí é outra discussão. Tem o sessionalismo. Tem a teoria sessionalista que diz que acabou o milagre. Tem a teoria que diz que não, que Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, e o que ele fez ontem, ele fará amanhã. E tem uma posição que admite a providência, chamada providencialismo, que admite que Deus pode agir providencialmente, e age. E não contesta a prioristicamente os relatos de prodígios sobrenaturais. E até um providencialista pode até ele mesmo dar um testemunho providencial, um testemunho de intervenção miraculosa. Mas o que o providencialista diz é que isso não é controlável empiricamente, porque para a dimensão de um método científico, essa observação teria que poder ser repetida. Por que é que você diz que uma tese científica foi validada? Eu não digo nem comprovada, porque o racionalismo crítico dizia que não tem prova. Dizia que tem validade transitória. Isso aqui é essencialmente científico. Como os vários modelos de átomos caíam um depois do outro. Então, mas para ser válido, é preciso que você possa repetir o experimento e dar o mesmo resultado. E é evidente que, embora existam respostas de oração muito convincentes, não significa que a gente possa repetir o mesmo resultado. Então, as variáveis não são controladas. Se já fizeram experiência com isso, até usando uma metodologia randômica, né? Você separa dois grupos, um grupo usa um fator que você quer testar, e o outro grupo não usa aquele fator. Então, era um grupo de gente doente e íamos orar por ele. E tinha outro grupo de gente com aquela mesma doença que não íamos orar por ela. E o resultado dizem, esse grupo aqui, porque nós oramos, teve um resultado melhor. Houve um número menor de óbitos, e houve mais melhoras. Aquele outro ali ou teve mais óbitos ou não teve melhoras. Mas repetirmos não quer dizer que o índice de resultados vai ser o mesmo. E nem quer dizer que estávamos controlando, porque combinávamos que íamos orar por esse grupo. Mas não sei se tinha alguém orando também por aquele outro grupo. Então, na verdade, a nossa fé não deve se basear nesses métodos. Né? É a expectativa das coisas. São as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, então tem realidade empírica? Tem. Mas não é controlável. Você não manipula. Né? E não estamos aqui defendendo o cessacionismo. Nem mesmo tomando partido entre o providencialismo e o continuismo dos diferentes grupos teológicos. Mas estamos dizendo que
Só estou descartando, na minha percepção, o sensacionismo. Não censura, né? Mas não vou aqui entrar na discussão sobre providencialismo e continuidade de prodígios, porque seria desvio temático. Estaríamos por outro campo maior, uma discussão maior do que a que estamos tratando aqui. Bom, então, o ordenamento cognitivo tem a ver com tudo isso e tem a ver com validade transitória, já comentamos, que trata da metafísica, da ontologia do ser, do que seja a fé, e eu fiz um resumo aqui do conflito. A atenção existir o que é religião, buscando sempre definir as palavras. Aí tem aí, geralmente as pessoas lembram do verbo latino, né? Religare. Religião seria uma tentativa do homem religar a sua relação com o Criador. O que está certo, né? Mas está certo, mas diz muito pouco. O que é isso, né? E aí tem um sociólogo americano que era até ateu, mas definiu muito bem a religião. Thomas Udi, do livro Sociologia da Religião. Ele diz, bem, a religião busca a superação da finitude, portanto busca a transcendência. Busca um ordenamento cognitivo completo, portanto busca a totalidade. Para ser completo, esse ordenamento cognitivo busca respostas radicais. Radical não confundir com radicalismo. Radicalismo é extremismo. Radical é o que vai à raiz. Busca a causa primeira. Ciência não é nada disso. Ciência não busca a causa primeira. A matéria, toda ação tem uma reação. E daí? Ele vai à causa disso? A causa primeira? Não. Algumas coisas na ciência podem até dizer, não, aqui tem uma ação, porque tem uma camada de elétrons vazia, e então permite uma ligação covalente, uma ligação iônica entre átomos. Essa é uma explicação imediata. Não é uma explicação que vá à raiz das coisas, a causa primeira. Por aí não tem como haver conflito. E o que seja, a ciência tem um objeto diferente, nós já tratamos disso aqui, método diferente, e as possibilidades de conflito também dizem respeito aos campos, já falamos aqui, da natureza e tal. Mas, no resumo que nós dizemos, quanto à natureza, quais são as perguntas? A ciência pergunta como, a teologia pergunta por quê. E a teologia pode perguntar também para quê. As ciências, pelo menos a ciência da natureza, não perguntam para quê. Qual é a finalidade das leis do Newton? Não sei. O físico certamente vai me responder, não quero saber, tem mais quem sabe. Eu sei que é assim, como o personagem do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Contava uma história, depois dizia, não só sei que é assim. A ciência também diz isso. Só sei que é assim. E a outra pergunta é, as indagações têm essas diferenças. E as respostas? As respostas da ciência são transitórias, têm validade transitória. As respostas do cristianismo são bíblicas, são perenes, são eternas, porque tratam de coisas eternas. Tem um sentido geral, enquanto a ciência é específica. A ciência trata, esses exemplos que eu tenho dado aqui, vamos mudar um pouco. Lá para a química, você vai dizer que os ácidos reagem com as bases dando sal e água. Só tratou da relação entre ácido e base. E só tratou do resultado. Não foi tratar de outros assuntos, nem foi estender isso a outras coisas, não é. A ciência é muito específica. O cristianismo trata de coisas muito gerais. O cristianismo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo mundo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui tem uma universalidade extraordinária. E estabelecido aqui quais são as nossas reflexões sobre a aplicabilidade das considerações das duas primeiras aulas, especificamente quando as nossas reflexões estão no campo das relações entre a fé e a sala de aula. Claro que tudo isso pode dar lugar a muitas reflexões diferentes, mas nós estamos aqui tratando da relação da fé com a sala de aula, portanto, da relação das ciências com a natureza. E ficam aqui os nossos agradecimentos aos que ficam conosco até o fim, aos que dão o seu like, aos que compartilham e aos que nos enviam perguntas ou comentários. Eu tenho recebido alguns comentários, mas no privado. Seria bom que vocês mandassem um comentário no canal, porque assim a plataforma nos divulga mais. Muito obrigado. Fica o convite para a nossa próxima aula, que aí já vai ser a terceira aula, que não é uma aula especificamente, é uma reflexão sobre a aplicabilidade das primeiras aulas. Mas nos próximos dias estaremos lançando uma terceira aula sobre a segunda unidade do programa. Muito obrigado e até lá.